Esses dias eu estava dando uma olhada aí no mundo evangélico, né? Para conhecer um pouco como é que está aí esse movimento, o avanço dos evangélicos no mundo, no Brasil. E eu me deparei com cenas realmente muito complicadas, né? Os cultos têm estado cada vez mais sinistros dentro de algumas igrejas, né? Eu pude ver ali pessoas pulando, gritando, rodopiando e as pessoas chamam isso de atuação do Espírito Santo. E é muito estranho esse comportamento, esse tipo de culto. O que está acontecendo nos cultos evangélicos, né, de algumas igrejas, com todo respeito aí ao mundo religioso, eu também sou religioso, mas o que eu realmente vi é algo assustador, algo muito sinistro mesmo, né? A forma com que alguns estão ali, como os cultos têm acontecido, né? E outra, o pior é que chamam isso de atuação do Espírito Santo, mas o interessante, né? E o que nos preocupa bastante é que quando a gente lê a Bíblia, a gente não vê nada desse tipo de coisa acontecendo, esse tipo de culto, né? Pessoas gritando, pulando, rodopiando. Em nenhum momento na Bíblia a gente vê o Espírito Santo atuando e levando as pessoas a agirem dessa forma, né? Isso realmente é preocupante. É algo muito sinistro que tem acontecido nos cultos de algumas igrejas. É fora do comum, tá? É fora do normal. Não é normal essas coisas acontecerem, tá certo? E não é normal o Espírito Santo agir na vida de uma pessoa e deixar essas pessoas transtornadas desse jeito, agindo dessa forma, né? Então, realmente é algo muito sinistro que tem acontecido nos cultos de algumas igrejas, tá certo? Isso é preocupante, né? A gente não sabe exatamente o que está acontecendo. Agora, quando eu comecei a ver tudo isso, observando tudo isso, veio à minha mente um pensamento, né? Eu pensei comigo, né, como se estivesse falando para Deus: Senhor, por que o Senhor não colocou na Bíblia, logo escreveu com letras bem grandes na Bíblia, a placa da igreja certa? Porque sendo assim, a gente não teria dificuldade de saber o caminho que a gente tem que ir, né? Pelo menos a gente evitaria aquilo que é errado, ou aquilo que não é verdadeiro, porque o que está acontecendo hoje tem muita coisa aí que não condiz com a tua palavra. Então nesse momento eu me perguntei, eu fiz essa pergunta: Senhor, por quê? Por que não escreveu na Bíblia, né, a placa da igreja certa? Se realmente a igreja católica é a igreja certa, por que o senhor não colocou na Bíblia lá, não pediu para os escritores da Bíblia colocar lá e escrevesse: olha, Igreja Católica Apostólica Romana é a minha igreja, tá certo? E quem quer me seguir vai ter que ir por ela. Seria simples, seria, né, menos complicado. Se realmente a igreja certa do Senhor é a Igreja Assembleia de Deus, por que o senhor não escreveu na Bíblia, ou pediu para alguém escrever com letras bem grandes: Igreja Assembleia de Deus é a minha igreja. Quem quer fazer a coisa certa deve ir por ela. Não seria mais simples? Se a igreja verdadeira for a igreja adventista do sétimo dia, que é a igreja que eu congrego, por que o senhor não escreveu na Bíblia lá também, com letras bem grandes: Igreja Adventista do sétimo dia é a minha igreja, é a igreja certa, e quem quer fazer a coisa certa deve ir por ela? Eu fiz essa pergunta, eu fiquei me perguntando, porque o que eu estava vendo diante dos meus olhos, olhando para esse movimento evangélico, religioso que existe hoje, de tão assombrador que é, né, o que está acontecendo, eu realmente me fiz essa pergunta, tá certo? Mas algum tempo fiquei pensando sobre isso, e depois entendi o porquê que Deus não escreveu lá na Bíblia com letras bem grandes o nome da igreja certa. E eu entendi que o princípio pela qual Deus não fez isso foi o mesmo motivo pela qual Jesus demorou 27 anos, mais de 27 anos, para fazer o primeiro milagre, sendo que ele sempre foi o Filho de Deus, desde pequenininho, mas ele esperou mais de 27 anos para fazer o primeiro milagre, né? E esse primeiro milagre aconteceu lá em um casamento. Jesus foi convidado com sua mãe, seus familiares, para um casamento, e lá no livro de João 2, né? E de repente acabou ali o vinho, o suco, né, de uva que ali servia para as pessoas. E alguém chegou até a mãe de Jesus: olha, acabou o vinho ali e tal,
como se dissesse para ela, assim, dando a entender, olha, será que Jesus não pode fazer alguma coisa? E exatamente isso que Maria, a mãe de Jesus, fez, né? Chegou em Cristo e falou assim, olha, acabou o vinho ali e tal, como se tivesse lhe dando uma pressionada em Jesus. E o texto bíblico diz que Jesus olhou para sua mãe e falou assim, mãe, ainda não é chegada a minha hora, né? Ou seja, Jesus deixou claro o seguinte, que ainda não era a hora dele se expor, não era a hora dele começar a fazer milagres, né? Porque tinha um tempo certo para Jesus começar o seu ministério de milagre, e ainda não era o momento certo. E Jesus falou isso para ela, mãe, ainda não é chegada a minha hora. Mas Jesus acabou fazendo ali um milagre, por um pouquinho de pressão da mãe dele, Jesus acabou transformando ali água em vinho. Tá certo? E olha que interessante, né? Jesus demorou 27 anos para fazer o primeiro milagre tranquilamente, nada aconteceu com ele, não se expôs, nada de pressão aconteceu. Mas quando Jesus fez o primeiro milagre, começou a fazer milagre, Jesus começou a se expor. E era realmente chegado o momento. Talvez não era exatamente aquele momento ali no casamento, mas um pouquinho mais, mas como a mãe dele pressionou ele e tal, ele acabou fazendo. E depois veio o segundo milagre, e aí sucessivamente. Interessante, né? Em 3 anos e meio crucificaram Jesus. Porque Jesus se expôs. E ali todos sabiam que ele era filho de Deus. Claro que Jesus tinha ali limitações para atuar como filho de Deus, não podia usar o seu poder em benefício próprio. Tá? E em pouco tempo, em 3 anos e meio, crucificaram Jesus, porque Jesus decidiu se expor e realmente pegar para valer no seu ministério. Então esse é o mesmo princípio pelo qual Deus ele não expôs o nome da igreja verdadeira. Se Deus tivesse exposto, em pouco tempo, com certeza o inimigo usaria forças para sufocar essa igreja e a igreja não faria o seu trabalho. A igreja de Deus tem uma igreja, queridos. A Bíblia é muito clara, né? Deus tem um povo, Deus tem uma igreja verdadeira nesse mundo. Agora, Deus não vai expor o nome dessa igreja claramente, porque enquanto não for chegada a hora, tá certo? No momento certo, Deus vai expor o nome da igreja verdadeira. Mas, por enquanto, a igreja de Deus tem um papel a cumprir. E assim como Jesus demorou 27 anos, mais de 27 anos para fazer o primeiro milagre, a igreja de Deus também está esperando a ordem de Deus para se expor. Deu para entender? É por isso que Deus não escreveu na Bíblia o nome da igreja certa, com letras grandes. Essa igreja é a minha igreja. Agora, eu quero dizer uma coisa para vocês. A Bíblia, ela realmente não está escrito a placa da igreja verdadeira em letras grandes, né? Porém, Deus não deixou de dar ao seu povo ou às pessoas orientações suficientes para que aqueles que querem saber o caminho certo, a igreja certa, possam realmente buscar o entendimento e conhecer o caminho para seguir. A Bíblia não fala de uma igreja certa, na verdade Deus não escreveu na Bíblia o nome de uma igreja certa, porém deu característica da igreja verdadeira. E nós devemos prestar atenção nessas características. Quem realmente se interessa na verdade, ele vai sacar o que Deus está dizendo, as características. Agora, quem realmente não se preocupa em fazer o que é certo, ele vai entrar em qualquer igreja e está tudo certo. Tá certo? Então, a Bíblia dá característica. Eu quero ler com vocês aqui rapidinho, por exemplo, Apocalipse 14:12, preste atenção nas características. Eu falei que aqueles que querem realmente conhecer qual é a igreja orientada por Deus na Bíblia, deveriam prestar atenção nesses detalhes. Porque Deus deu detalhe. Deus não escreveu claramente a placa da igreja, mas Deus deu detalhes. E aí eu quero ler com vocês Apocalipse 14:12, que diz assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Então nós temos aqui 2 características interessantes. Se você está procurando a igreja certa, deve prestar atenção nessa leitura de Apocalipse. Qual é a característica aqui importante? Deus tem um povo, esse povo tem que ter a fé em Jesus e tem que guardar os mandamentos de Deus. Então, se você está procurando uma igreja certa, que realmente ensina a verdade da Bíblia, você tem que prestar atenção nesse detalhe. Primeiro, essa igreja guarda os mandamentos de Deus.
ela acredita no sacrifício de Cristo. E aí tem Apocalipse, né, 12:17, é um texto muito forte, mais uma característica, mais uma dica de Deus, diz assim, ó: irou-se o dragão contra a mulher. Mulher na Bíblia, em profecia, é a igreja. Irou-se o dragão contra a igreja e foi fazer guerra ao restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Mais uma vez essas características aparecem. Pessoas que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. A sensação que nós temos aqui é o seguinte: aqui diz que Satanás está irado com um povo como a igreja, e esse povo tem a fé em Jesus e guarda os mandamentos de Deus. Então a sensação que nós temos é que é como se Satanás tivesse um projeto para ser aprovado, sabe, um projeto de engano, de mentira, e ele tem quase todos os votos, quase todos estão a favor dele. Mas tem um povo, um povinho ali, um povo que está votando contra. Não dá essa sensação? E ele está irado, porque ele quer que esse projeto seja aprovado, um projeto de engano, de mentira, sabe? E tem um povo que não está votando a favor, e ele está irado com esse povo. E aí o Apocalipse diz o seguinte: esse povo são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Então, se você realmente quer saber, essa dica é boa, muito boa, muito forte. Eu estou procurando uma igreja para fazer a coisa certa. Então, você deve começar por aqui. Se Satanás está irado com um povo que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus, então é por aqui que eu devo ir. Essa é a dica de Deus, é a dica da palavra de Deus, é a deixa de Deus. Então, eu tenho que entender o seguinte: quais igrejas hoje acreditam no Senhor Jesus? Essa e essa. Quais igrejas hoje defendem a guarda dos mandamentos de Deus? É aí que eu tenho que começar. Você está entendendo as dicas que Deus deu? Você está entendendo as características que Deus deu? Deus não pode expor ainda o nome da igreja verdadeira, porque essa igreja tem um papel a cumprir. Mas no momento certo, Deus vai expor, vai mostrar para todo mundo claramente. Mas até lá, Deus está deixando característica. Tá? E uma característica forte que vocês estão vendo em todos os textos é um povo que tem a fé em Jesus e guarda os mandamentos de Deus. E para terminar o nosso vídeo, eu quero ler para vocês aqui os mandamentos de Deus. Tá certo? Eu vou ler na íntegra todos os mandamentos de Deus, porque se a igreja de Deus, se o povo de Deus é um povo que guarda os mandamentos de Deus, eu devo começar por aqui para comparar se as igrejas que tem por aí realmente elas estão enquadradas na lei de Deus, nos mandamentos de Deus. Se isso é tão importante, está aparecendo em todos os textos, em todos os detalhes que Deus está dando, então eu devo realmente ler claramente, devagar, os mandamentos de Deus para saber quais igrejas estão se enquadrando nesse perfil que Deus está dando. Tá certo? Então eu quero ler com vocês, aí se você tem uma Bíblia em casa, eu quero que você pegue sua Bíblia e pegue em Êxodo 20, tá certo? É ali onde estão os mandamentos de Deus, não existe outros, tá? Os mandamentos legítimos de Deus, que Deus está falando aqui, está em Êxodo 20. E eu quero ler com vocês bem cuidadosamente os mandamentos, os 10 mandamentos. E aí você vai analisar e vai comparar quais igrejas hoje têm ido por esse caminho. Essa é a dica, essa é a característica. Então vamos prestar muita atenção nessa leitura. Vou ler compassado para a gente não perder nenhum detalhe, tá bom? Êxodo 20, verso 1 em diante, é os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos. Então vamos lá. Então falou Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. O primeiro mandamento aí, ó. Não terás outros deuses diante de mim. E aí vem o segundo mandamento. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhe darás cultos, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. E o terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente
o que tomar o seu nome em vão. E aí vem o quarto mandamento: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar, e tudo que nele há. E ao 7º dia descansou, por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. E o 5º mandamento: honra teu pai